Neste tutorial vamos aprender a criar e a veicular um podcast utilizando a plataforma Anchor. Vamos criar um podcast como esse aqui, que está hospedado na plataforma Anchor e que também fica disponível no Spotify. Está aqui um exemplo de podcast criado na plataforma Anchor, disponível no Spotify. O primeiro passo é acessar a plataforma na internet anchor.fm, este é o endereço. Na sequência é preciso criar uma conta na plataforma, aí você clica em inscrever-se. Você cria a sua conta, é pedido apenas algumas informações básicas. E aí na sequência você vai conseguir acessar a plataforma. O primeiro passo para você conseguir publicar um episódio na plataforma Anchor é confirmar o seu e-mail. A plataforma Anchor vai mandar um e-mail de confirmação para sua caixa postal. Se você não receber qualquer coisa, clica no botão ali, reenviar e-mail. E o e-mail que você vai receber na sua caixa postal é um e-mail como esse aqui, apenas pedindo para você confirmar que esse endereço de e-mail pertence a você. Você vai clicar aqui para confirmar. Você vai ser redirecionado para essa página aqui, que vai confirmar que o seu e-mail foi verificado, e na sequência você clica em voltar para o episódio. Para começar a produzir o seu episódio de podcast, é só clicar aqui em novo episódio. Ou você pode fazer o upload de um episódio que você já gravou e editou fora do Anchor, utilizando, por exemplo, um software de edição de áudio, ou você pode criar e editar o seu episódio, montar o seu episódio, todo aqui na própria plataforma Anchor. E é o que nós vamos fazer nesse tutorial. Então você vai clicar em criar um episódio. Esse aqui é o painel de controle de criação de um episódio na plataforma Anchor. Para poder gravar um segmento de áudio, é só clicar aqui nessa aba gravar. Você também pode utilizar algum segmento de áudio que você gravou fora da plataforma Anchor, utilizando um gravador de áudio do seu celular, por exemplo, ou até mesmo áudio do WhatsApp. Para você carregar esses áudios para a plataforma Anchor, para montar o seu podcast, é só clicar aqui em procurar. Vamos gravar utilizando a plataforma Anchor. Clico aqui na aba gravar e na sequência eu clico em gravar agora. A partir desse momento já está gravando aqui o áudio. A plataforma Anchor funciona também como gravador. Depois que eu gravar o meu segmento de áudio, que eu vou utilizar no podcast, é só clicar em parar gravação. A gravação está sendo processada. Todas as gravações que eu fizer aqui na plataforma vão ficar salvas na aba biblioteca. A gravação já foi processada e está aqui disponível na aba biblioteca. Eu posso editar o nome desse segmento de áudio, é só clicar aqui no lápis e digitar o nome que eu quero para esse arquivo de áudio. E eu vou fazer mais uma gravação, vou gravar mais um segmento, que é para montar o episódio. Vou gravar um segmento de abertura e outro de encerramento. Repito o mesmo processo. Quando concluir, parar a gravação. A nova gravação também já está aqui na aba biblioteca. Também vou editar o nome do arquivo, clicar aqui no ícone do lápis. E estão todas salvas aqui na aba biblioteca, mas não estão inseridas ainda no podcast que eu estou criando, que eu estou montando. Para inserir no podcast, eu tenho que clicar nesse botão aqui com o sinal de mais. Daí, sempre que eu fizer isso, o segmento de áudio selecionado vai aparecer nessa caixa lateral aqui. Essa caixa lateral é o podcast que está em construção, em confecção. A ordem de exibição, de veiculação do áudio é de cima para baixo. E eu posso também inserir efeitos sonoros no meu podcast. A plataforma Anchor traz uma biblioteca de efeitos sonoros que eu posso usar livremente. Eles estão aqui na aba transições. Então tem várias transições aqui, que são pequenos efeitos sonoros, que estão separados por categorias. Por exemplo, aqui, batidas. Se eu baixar aqui, eu vou ver mais opções. Aqui tem calmo. Para poder ouvir, é só clicar aqui no ícone da setinha, que representa o play. E para inserir o efeito sonoro no meu podcast, é a mesma coisa, basta eu clicar no sinal de mais. E aí esse arquivo também vai ser inserido no podcast que está sendo montado aqui na caixa lateral, do lado direito.
posso alterar de posição esses segmentos de áudio. Para isso, é só eu clicar sobre esses pontinhos aqui na lateral do segmento de áudio e arrastar para o ponto em que eu desejo que ele seja reproduzido. E vou inserir também no final, para ser aqui a abertura e o encerramento. Vou colocar também um efeito sonoro, uma transição aqui entre os dois segmentos de áudio que eu gravei. Vou escolher mais uma transição, mais um segmento sonoro, clico em play para ouvir. Para adicionar, eu clico no sinal de mais. Sempre que eu adicionar, ele vai aparecer aqui no final. Para mudar a posição, é só clicar nos pontinhos e arrastar para o ponto desejado. Vou deixar aqui no meio entre os dois segmentos de áudio que eu gravei. Lembrando que esse áudio do podcast vai ser reproduzido sempre de cima para baixo. Essa é a ordem. Eu posso ouvir uma prévia do episódio clicando aqui para ver como é que está ficando. E aqui ao lado fica a duração total do podcast que está em montagem. Por enquanto está em 57 segundos. Eu posso também inserir um background, um BG, ou seja, uma música de fundo nos segmentos de áudio que eu gravei. Está aqui um segmento de áudio que eu gravei. Para fazer isso, é só clicar nesse sinal de nota musical. Daí o Anchor vai disponibilizar para mim uma biblioteca de backgrounds, para que eu possa escolher e o uso aqui, posso usar livremente. Elas vão estar classificadas também por categoria. Eu escolho aqui a categoria que eu desejo. Vou botar aqui Call. Para ouvir o BG, é só clicar no sinal de mais aqui para reproduzir. Ele vai dar eu dou o play. Depois que eu escolher o meu BG, é só clicar sobre a opção escolhida. Dessa forma eu seleciono o BG. Depois que eu selecionar, eu ainda posso aqui alterar o volume do background, posso aumentar ou deixar ele mais baixo. Lembrando que essa é a música que vai ficar no fundo da minha fala. E eu posso ouvir também uma prévia de como ficou esse segmento de áudio que eu gravei, já com o background incluso. Por fim, se estiver tudo certo, do jeito que eu quero, eu clico no botão Aplicar. Sobre como utilizar o Anchor para criar. Então, já está aqui processando meu segmento de áudio, já com o BG incluso. Quando um segmento de áudio tem um background incluso, ele fica com esse sinalzinho aqui no canto esquerdo, sinal de nota musical. Eu vou inserir também um background no meu outro arquivo de áudio, no encerramento, e repetir o mesmo processo. Depois que eu tiver com o meu podcast já montado, eu clico em salvar episódio. Na sequência, eu vou editar as informações sobre o meu episódio, aqui na página de opções do episódio. A começar pelo título do episódio. Cada episódio tem um título, né? Não confundir com o nome do podcast. Vou colocar aqui o nome do título específico do episódio. Na sequência, eu escrevo aqui a descrição do episódio. Nada mais é do que falar sobre o que este episódio do podcast trata. E aqui eu posso definir qual vai ser a data de publicação do meu podcast. Eu posso manter aqui no padrão, que é agora, ou eu posso programar para que o podcast seja publicado em um momento futuro. Eu escolho aqui a data e o horário em que esse podcast vai se tornar disponível. Eu vou deixar aqui no agora. Quando eu concluir, ele já vai estar disponível. Posso também definir uma capa para o episódio do podcast. Não confundir a capa do episódio com a capa do podcast. O podcast ele tem a capa dele, né, a logomarca dele, e cada episódio também pode ter a sua capa. Então eu vou escolher aqui a capa. Eu escolho um arquivo do meu computador, defino aqui o enquadramento e na sequência clico em salvar. Então está aqui a capa do meu episódio do podcast já definida. Basta clicar ali no botão enviar uma nova arte para o episódio. Concluída essa edição de informações, volto aqui para cima e clico no botão próximo.
Agora chegou a hora de configurar o podcast. Lembrando que o podcast é diferente do episódio do podcast. Aqui eu vou colocar o nome do podcast, ou seja, o nome do programa. Esse aqui está um exemplo. O nome do programa, o assunto é o nome de um podcast. Eu vou colocar aqui o nome do meu podcast, Comuniplan. Na sequência eu descrevo sobre o que o meu podcast trata, de forma geral. Lembrando que um podcast ele possui vários episódios, né? Então aqui eu estou configurando o podcast no geral. E na sequência eu defino aqui a categoria e o idioma do meu podcast. Posso também aqui escolher uma arte para a capa do podcast. Eu já escolhi a arte para a capa do episódio, especificamente, agora eu vou escolher uma arte para a capa do podcast de forma geral. Eu posso aqui utilizar uma das imagens do acervo de imagens do Anchor, ou eu posso fazer um upload de uma imagem do meu computador. Eu posso criar uma imagem personalizada para o meu podcast e fazer o upload para a plataforma. Mas eu vou utilizar uma das imagens da biblioteca do Anchor, então eu vou procurar uma foto. Ele vai disponibilizar aqui várias imagens para que eu possa usar livremente como capa do meu podcast. Eu escolho aqui uma dessas imagens, é um acervo bastante interessante. Vou escolher essa imagem aqui, é só clicar sobre a imagem que eu desejo, ela vai aparecer aqui do lado. Eu posso ajustar o enquadramento, é só clicar e arrastar para ajustar o enquadramento. Posso também ampliar o zoom. E na sequência eu clico em continuar. Também tem a opção de aplicar um texto sobre a imagem. Se eu quiser colocar o nome do podcast na capa do podcast, é só deixar essa função ativa, aplicar texto. Então o nome do podcast vai aparecer aqui sobre a imagem. Eu posso definir aqui o alinhamento, se vai ficar centralizado ou alinhado à direita ou à esquerda. Posso também alterar a fonte desse texto. Eu vou mudar aqui, vou botar essa outra fonte, Bangers. E por fim, eu posso também alterar o alinhamento vertical. Ele pode ficar no centro, na parte superior ou na parte inferior da capa. E ainda posso também alterar a cor da fonte. Se eu clicar aqui nesse conta-gotas, vai aparecer para mim uma palheta de cores bastante vasta. Eu clico sobre a cor que eu desejo. E ainda posso escolher se eu quero que na capa do meu podcast seja exibido o logotipo do Anchor, que é essa imagenzinha que aparece no canto superior direito. Por fim, clico em atualizar a arte da capa. Ele vai perguntar aqui se está tudo pronto para que eu possa publicar o meu podcast. Eu clico em publicar. E na sequência ele vai avisar que em instantes o podcast também estará disponível na plataforma Spotify. A plataforma Anchor, ela já disponibiliza o podcast no Spotify. Concluído todo esse processo, ele vai mostrar aqui para mim o endereço do meu podcast na plataforma Spotify, para acessar o meu podcast na plataforma Spotify, e o endereço do meu podcast na plataforma Anchor. Eu posso alterar, personalizar esse endereço do meu podcast na plataforma Anchor. É só vir aqui em configurações, atualizar informações, e aqui vão estar todas as configurações do meu podcast. Posso alterar essas configurações, inclusive a arte da capa, o título, a descrição. Eu desço aqui a tela até encontrar sua URL personalizada. Tá aqui, anchor.fm/ e o nome que eu escolhi para o meu podcast. Eu posso editar esse nome a qualquer tempo. Também nessa página eu posso excluir a minha conta no Anchor, no Spotify. Enfim, posso excluir o meu podcast. Por fim, concluído as alterações, eu clico em salvar na parte superior da tela. Quando eu terminar de mexer na plataforma Anchor, terminar de mexer no meu podcast, é importante lembrar sempre de fazer o logout. Sair da conta, para sua segurança. Sair da conta, agora eu vou acessar a página do meu podcast, anchor.fm/comuniplan, para ver como é que ele está ficando. Tá aqui, ó. Ele já entrou no ar. O episódio que eu acabei de produzir, de confeccionar, também já está aqui no ar, eu já posso ouvi-lo. Está disponível para qualquer pessoa em qualquer parte do mundo ouvir o meu podcast.
Posso compartilhar por aqui Boa também. tarde, nesse podcast nós E também vamos posso falar já ouvir o meu sobre podcast na como plataforma utilizar o piloto Spotify, já está disponível para lá este também. vídeo tutorial. Tá aqui o meu podcast na plataforma Spotify.